Agora nós vamos então iniciar essa próxima disciplina, que é a disciplina dos livros poéticos. A disciplina passada, que nós estudamos o livro passado, era sobre o Pentateuco, e hoje nós vamos estudar então sobre os livros poéticos. Antes de iniciar especificamente no conteúdo da aula de hoje, que nós vamos estudar sobre o livro de Jó, eu quero fazer algumas considerações introdutórias, que eu creio que é muito importante, né, para nós fazermos essas considerações agora antes de entrarmos no livro de Jó, dado que é a primeira aula dos livros poéticos. Primeira consideração é por que livros poéticos? Porque o nome da disciplina livros poéticos, né? Então isso nos remete a uma questão bem interessante, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver quantos sabem. Se quiser responder, responde. Se tiver com vergonha, não responde. Ou se tiver com coragem, vamos lá. Vamos responder, mas depois, de qualquer forma, eu vou trazer para vocês a explicação. Como é que é organizada a Bíblia Sagrada, os livros da Bíblia Sagrada? Como eles são organizados? Por que eles são dispostos naquela sequência que estão no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Alguém sabe como é que foi feita a escolha da classificação da ordem, melhor, das ordens, primeiro, segundo, terceiro livro? Alguém sabe? Pela cronologia dos acontecimentos? Não, mas podem falar, não tem problema, a gente está aqui para aprender. Não é pela cronologia. Eu acho, né, achismo, que o Pentateuco só ele deve explicar, porque inicia o mundo, como iniciou, daí vem depois tudo sobre a lei, como é que teria que ser, só ele que dá para se entender o começo, os 5. Sim, os outros... Exato. O Pentateuco que nós estudamos na disciplina passada é bem lógico, o raciocínio é bom. Tem que começar por onde? Pelo início, né? Nós estudamos na aula passada que é o livro dos inícios, que o Gênesis dos começos. Só que termina o Pentateuco lá em Deuteronômio. E depois? Tá, depois desses 5 livros, como é que foi como é organizada a ordem dos livros da Bíblia? Não é mais ou menos pela história da igreja? Deus, claro, o início do Pentateuco, né? O início não é cronologia, porque tem livros que foram escritos bem antes e são colocados depois. Isso, exato. Mas, questão do início da humanidade, né? No Pentateuco, depois vai contar a história das 12 tribos e assim por diante, até chegar em Jesus, e assim continua a história da igreja. Acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Também não é. Viu como é bom estar na sala de aula estudando, gente? Tem uma aluna aqui que sabe, porque hoje eu conversei com ela. Hoje eu conversei com ela sobre isso, ela sabe. Mas vamos lá. Ela não falou, mas ela eu sei que sabe. Eu fiquei impressionada hoje quanto a isso, porque nos estilos literários. Estilos literários, viu? Hoje eu estava conversando com a Amanda, ela também não sabia, mas é em estilos literários. A ordem, olha que lindo, né? Para vocês entenderem. A organização da Bíblia é por estilos literários. Por isso que a disciplina passada foi Pentateuco. É um estilo literário. Tá? São narrativas ali, mas enfim, conta a história, né? Desde a criação até o povo escolhido de Israel. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Livros poéticos são estilo. Por que nós temos esses 5 livros poéticos que nós vamos estudar hoje? Eles são um estilo literário. Então a Bíblia ela foi organizada como ela é hoje. Nós temos ela Antigo e Novo Testamento, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A ordem de classificação dos livros é estilo literário. Vamos ver se a minha mente vai funcionar que nem funcionou hoje quando eu conversava com a Amanda. Vamos lá. 5 primeiros livros, Antigo Testamento, tá? 5 livros. Os 5 primeiros livros são os livros, começa com Gênesis, mas é o livro que conta o começo da humanidade, o começo das coisas e a história do povo de Israel. Desde os patriarcas, o êxodo, aquela coisa toda, até a promulgação da lei de Moisés. Então, esses são os 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco ou livros da lei, ok? Depois nós vamos ter os livros históricos, que começa com Josué. São 12 livros históricos. Vai ser a sequência, 12 livros. Aí qual é o estilo literário? Livros históricos, são narrativas históricas, ok? Estilo literário. Depois nós vamos ter os livros poéticos. São 5 livros poéticos. Por que poéticos? Porque eles são escritos em forma de poesia.
Entenderam? Nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros poéticos, que é o que nós vamos estudar. Então, por que eles são classificados como livros poéticos e estão lá na Bíblia, um na sequência do outro? Porque o estilo literário deles é escrita predominantemente poesia. Nós vamos ver que a história de Jó, por exemplo, ela é literal. Ela é uma história verídica, ela não é uma simbologia, ela não é uma alegoria, mas ela é escrito, o livro de Jó é escrito no estilo poético, no estilo literário poético, assim como os outros livros, esses 5. Depois nós temos os profetas, que são 5 livros de profetas maiores e 12 livros de profetas menores. Vai estar primeiro 5 livros dos profetas maiores, que eles não são maiores. Já vai uma lição aqui, eles não são maiores porque eles são mais poderosos que os outros. A gente chama de profetas maiores, e a gente tem um livro que é profetas maiores e um livro, uma disciplina que é profetas menores. Também são distinguidas. Maiores porque não é porque eles são mais poderosos e mais importantes, é que o conteúdo que eles escreveram, que Deus usou ele para escrever, é maior. Por isso maiores. Vai ver os livros de Isaías, Jeremias, Daniel, né? Ezequiel, eles são os maiores. Depois tem os profetas menores, que escreveram livros menores. Então a Bíblia é em estilo literário. Antigo Testamento todinho aqui. Novo Testamento, nós temos os 4 primeiros. O que está os 4 primeiros? Evangelhos. Então nós temos evangelhos, que é um estilo literário. Porque os evangelhos, eles contam a biografia de Jesus, mas não só a biografia de Jesus. Eles são um estilo literário diferenciado, são evangelhos. Depois, na sequência, vem o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Aí é uma narrativa histórica. Atos dos Apóstolos é um estilo literário diferente dos evangelhos. Depois nós temos as 21 cartas e epístolas. Pode ver, depois então de Atos vem as 21 cartas. As primeiras as epístolas paulinas e depois o que nós chamamos de epístolas gerais. Que aí nós vamos ter os escritos hebreus, que a gente não sabe quem é o escritor, Pedro, João, Tiago, Judas, né? Então nós vamos ter as epístolas paulinas, até isso, e depois as epístolas gerais, mas são epístolas. E por fim, um estilo literário diferente ainda, que é o estilo literário escatológico, que é o livro de Apocalipse, que é um livro que predominantemente ele é escatológico, ele vai falar de escatologia, são as coisas que ainda vão acontecer. Ele é um livro profético nesse sentido, mas são de coisas futuras, coisas que iriam acontecer depois da sua escrita. Então, essa é a ordem dos livros da Bíblia. Então a Bíblia é dividida do jeito que ela é, em estilo literário. Amém? Então por isso que nós vamos estudar agora livros poéticos, é uma disciplina, porque está observando essa sequência de organização da Bíblia de estilo literário. Já vou dar a palavra para o irmão. Quando o irmão falou ordem cronológica, tem uma Bíblia, tem Bíblias, né? Eu tenho uma, muito boa por sinal, eu indico. Uma Bíblia em ordem cronológica. É Bíblia em ordem cronológica. Daí lá vai ser diferente. Ela é paralela, vai estar misturado. Aí sim é uma sequência. É bem legal ter uma Bíblia dessas, porque aí a gente vai ter a cronologia. Por exemplo, vai ter ali no mesmo período que 2, 3 profetas viveram e profetizaram e coisas que aconteceram, vai estar ali Esdras, Neemias, né? E, enfim, Novo Testamento e Antigo Testamento é assim, ele é por ordem cronológica, é por tempo, é de trás para frente. Então essa Bíblia é bem legal ter, porque a gente vai ver o que aconteceu paralelo. Quem viveu o ministério de um profeta junto com outro profeta, o período da lei, então aí é bem legal. Mas aí é uma Bíblia diferenciada. Ela é Bíblia, até a que eu tenho de estudos, muito boa, ela é da CPAD, em ordem cronológica. Mas isso é um material extra, né? As Bíblias que nós temos, elas são organizadas em estilos literários. Então essa é a organização. Por isso que muitas disciplinas que nós temos profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, Pentateuco, porque está observando essa divisão da Bíblia e eles se transformam então em disciplinas. Epístolas gerais, epístolas paulinas, seguindo esse estilo literário aí, que é a divisão da Bíblia. Originalmente não foi escrito assim, não foi organizado assim, porque, como os irmãos colocaram bem, foi escrito, tem um escrito que está lá na frente, na Bíblia, mas ele foi escrito antes do outro livro. Como a Bíblia, então, não segue a ordem cronológica, ele é colocado de forma com o estilo literário. Amém? Pode falar, irmão. Irmão, tá, mas assim, tirando o livro de Jó, né? O entendimento, assim, que nem, se a gente for analisar, Moisés escreveu o Pentateuco,
Sim. Depois Josué vai ser uma continuação, né? Sim. Que segue após dele. Aham. Então seguiria uma ordem, né? Sim. Daí depois, ali, vamos ver que nem daí as tribos, vamos ver Davi, vamos ver questão de Salomão. Não Sim. segue uma ordem em termos. Os livros históricos, mas eles são históricos. Aí sim, só que tu vai ver uma coisa, irmão. Os profetas que estão lá no fim do Antigo Testamento, eles profetizaram durante o período dos livros históricos. E eles estão lá no fim do Antigo Testamento, entendeu? Na questão de organização, por causa do estilo literário. Mas daí o Novo Testamento não segue uma ordem, tipo, em termos. O Evangelho, claro, vai escrever Sim, história. sim. Daí depois, que nem Lucas já vai seguir, continua com ele em Atos. Sim. E depois as epístolas não seriam mais ou menos nessa mesma ordem. Aí o que acontece? Não necessariamente, por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem coisas que vão ser narradas no livro de Atos dos Apóstolos que não vai estar na mesma sequência das cartas. Entendeu? Então é estilo literário mesmo. Atos dos Apóstolos é histórico, vai contar a história da igreja. E tem muitas coisas que tu vai ver em Atos dos Apóstolos, principalmente em Paulo, que tu vai ver nas cartas de Paulo, mas elas não seguem uma ordem. Por exemplo, as cartas de Paulo também não estão em ordem cronológica. Pode ver qual é a primeira carta, qual é a segunda carta, são as que têm mais conteúdo, segue a mesma ordem dos profetas maiores e menores. As últimas cartas de Paulo são as menores escritos de Paulo. Aí as cartas, as epístolas paulinas, por exemplo, é por tamanho. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, entendeu? É pela quantidade, o tamanho da carta, pelo conteúdo, não pela data que ela foi escrita. Então as cartas de Paulo, por exemplo, elas não estão organizadas por ordem cronológica. Então na organização que estão, não é cronológica. E vai tanto no Antigo quanto no Novo Testamento vai ter cruzamento, vai ter um que lá na frente que foi escrito antes, entendeu? Então é estilo literário mesmo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então isso aí é uma coisa bem interessante para vocês saberem, né? Para vocês saberem por que está naquela disposição. Então, daqui a pouco vai estar lendo um livro que está mais lá na frente, mas que conta uma história bem antes do livro que tu leu antes. Por quê? Porque ele está classificado por estilo literário. Isso é bom para não fazer confusão. Mas como isso, né? Às vezes o pessoal vai ler sem ter esse conhecimento, mas como isso eu não entendo? Como é que isso aqui está aqui se antes, né, não fecha? Não fecha e não é para fechar mesmo. Não é para fechar mesmo. É a mesma coisa que eu estava falando ainda hoje com a Amanda também, que ela não sabia, da questão dos capítulos e versículos, né? Ela disse, irmão Marco, eu tenho dificuldade de gravar capítulo e versículo. Eu disse para ela, eu também. Não é só tu, eu também tenho. Assim, eu tenho textos que eu não esqueço, capítulo e versículo, mas tem muitos que eu sei a história, eu sei o conteúdo, eu sei o contexto, mas eu não lembro do capítulo e do versículo, exato. O capítulo e o versículo não foi escrito, quando a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não foi escrito em capítulos e versículos. Não existia nem capítulo nem versículo aqueles idiomas hebraico, aramaico e grego, né? Era escrito textos, não tinha essa divisão. Isso aí é uma coisa que foi depois do século X da era cristã, que os teólogos que criaram para quê? Primeiro se criou os capítulos, se dividiu em capítulos, não tinha versículo. Para quê? Para classificar e poder dividir melhor as ideias das cartas, dos livros, das literaturas. Então aí foram divididos em capítulos. Os capítulos e os versículos não são inspirados por Deus, porque eles não estavam lá nos originais, nem os autógrafos, nem as cópias, né, dos originais. Isso é agora, tem menos de 1000 anos que foi inventado. Depois, se não me falha a memória, uns 200 anos depois, outro pegou e dividiu em versículos. E ainda estava falando para Amanda, tem vários capítulos e versículos, se a gente for perceber, começando já lá em Gênesis, que atropela. Ou que a história do capítulo anterior, o capítulo 1 entra no capítulo 2. E lá no versículo 3, 4 do capítulo 2 é que vai começar um novo contexto. Foi mal dividido ainda. E tem várias divisões que foram mal divididas, em vários livros, Antigo e Novo Testamento. Tem aquela pergunta que eu te fiz, irmão, em Gênesis, aquela questão de que foi falado quando Deus fez o homem, que na verdade assim, veio uma afirmação antes e depois fez depois. Por isso que a gente não pode se fixar assim no capítulo e no versículo especificamente. É bom para catalogar. Foi feito para quê? Que nem foi feita essa disposição em estilo literário, para organizar em estilo literário. Lá na frente foi colocado capítulos e depois versículos, bem depois versículos, para organizar melhor. Por exemplo, eu quero achar um texto bíblico, não é mais João 3:16. Tu vai lá, João 3:16, fica fácil de achar.
Senão, no Evangelho de João, quando João falou que Deus amou o mundo, aí tu tem que ir lá no Evangelho de João e procurar. É para criar endereços mais rápidos, acesso mais rápido, para fracionar. Mas não estava no original também. Não estava nos originais também. Isso é coisa bem recente biblicamente. Então, a gente pode dizer que não são inspirados e vai... Por que eu digo isso? Porque vai ter erros, vai dizendo claramente assim, que a história de um capítulo entrou no outro, ficou pelo meio, enfim, ou começou... Não, porque quem fez lá na época acabou não prestando tanta atenção e depois eles não quiseram corrigir, deixaram assim como estava mesmo. Já tinha muito material, muito texto. Amém, amados? Então, essa é a nossa introdução aí, só para a gente ter essa noção, né? Dessa questão dos estilos literários. Então, os livros que nós vamos estudar são poéticos, por quê? Porque a literatura é poesia, é escrita em forma de poesia. Jó é uma história, nós vamos estudar isso, é um contexto histórico. Porém, ele foi escrito em forma de poesia, provavelmente, né, do povo dele lá, porque Jó a gente vai ver que tem várias questões que são interrogações, que não tem uma resposta conclusa. Mas nós vemos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, todos eles são em estilo de poesia, em orações, estilo poético. Então é por isso que são livros poéticos. Amém?